Olá, querido amigo, querida amiga, estimado irmão, estimada irmã. A lição dessa semana vem nos falando sobre finalizando a obra. Será que nós estamos dispostos a deixar que Deus nos use como instrumentos da sua graça para a finalização da obra, da pregação do Evangelho, levar a mensagem do Evangelho a muitas almas que ainda não conhecem a Cristo, a boa nova de salvação? Precisamos refletir, será que estamos então dispostos a aceitar o chamado de sermos instrumentos para levarmos muitas pessoas para aos pés de Cristo, levarmos as pessoas ao Salvador, ao reconhecimento de Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma? Precisamos analisar como temos feito a obra do Senhor e se estamos também ajudando a finalizar a obra do Senhor. Nós que temos grande conhecimento da verdade, conhecimento das profecias, de todo o arcabouço da verdade. Qual tem sido o nosso papel? Será que temos pregado com alegria? Será que temos levado essa mensagem aonde estamos, as pessoas que entramos em contato? Será que temos feito a nossa parte? Por isso Marcos 16 e 15 diz assim, o verso áureo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Muitas vezes nós não pregamos nem para a nossa vizinhança, né? Mas podemos pregar para a nossa vizinhança, para a nossa família, e também podemos alcançar o mundo, talvez não fisicamente, mas por meio dos nossos dízimos e ofertas, levando missionários a lugares onde poderão pregar o evangelho, levando a salvação a outras pessoas. Aqueles que se alegram com a preciosa luz da verdade devem sentir um ardente desejo de proclamar por todos os lugares, de a proclamarem por todos os lugares. Então, aqueles que se alegram por terem conhecido a verdade, por terem tido um encontro com Jesus, por terem aceitado a Jesus, eles não se satisfazem apenas com isso, mas eles também querem levar essa mensagem a outras pessoas que estão sedentas da verdade, que precisam ser salvas, que vivem no mundo de pecado. Então, todo aquele que nasce no reino de Deus, ele nasce como missionário. Ele tem o desejo ardente de pregar o evangelho, levar essa mensagem de salvação ao seu próximo. O primeiro tópico vem nos falando sobre o clamor macedônico. Embora a literatura seja uma poderosa ferramenta missionária, que passos devemos seguir para completar a comissão evangélica? Mateus 28, 18 a 20. E como podemos satisfazer essa necessidade de diligentes obreiros do Evangelho? Isaías 52, 7 e 8. Então, nós vemos aqui, irmãos, passos que devemos seguir para a obra, para completar a comissão evangélica, para finalizarmos a obra do Senhor aqui na terra. Em Mateus 28, 18 a 20 diz assim: chegando Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui, irmãos, alguns passos, né, para pregarmos o Evangelho, para finalizarmos a obra do Senhor. Nós precisamos ir, é um verbo de ação, precisamos ir pregar o Evangelho. Ide a todo mundo, então ir a todas as pessoas, ir pregar o Evangelho, ensinar a todas as pessoas, de perto e de longe, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o nosso dever hoje, levar o Evangelho a todas as pessoas, né? E devemos então nos dispor a pregar o Evangelho. Agora, diz aqui, a segunda parte diz que precisamos satisfazer a necessidade de obreiros diligentes do Evangelho, aqueles que anunciam a palavra de Deus, as boas novas da salvação. Na verdade, muitos campos estão abertos. O campo é grande, poucos são os obreiros, poucos são os ceifeiros. Diz aqui no final da nota: a seara está madura e todas as partes do mundo estão ouvindo o fervoroso clamor macedônico por obreiros, né? O pregador deve divulgar a palavra da vida e da salvação. Há campos abertos convidando a obreiros a entrar.
A seara é grande e poucos são os obreiros. Mas se nós diligentemente nos dispusermos a levar essa mensagem de salvação, se nós também financiarmos a obra do Senhor por meio dos nossos dízimos e ofertas, esses campos onde faltam obreiros diligentes serão preenchidos por pessoas capacitadas por Deus para pregarem o Evangelho. Diz assim outra parte da nota: essa obra de levar fielmente todos os dízimos para abastecer de alimento a casa de Deus forneceria obreiros tanto para os campos nacionais quanto para os estrangeiros. Então há uma grande necessidade de obreiros diligentes. E nós podemos suprir essa falta de obreiros diligentes nos dispondo e também por meio dos nossos dízimos e ofertas, financiando a obra do Senhor, para que onde não tem obreiros, a obra possa alcançar, levar obreiros diligentes, levar pastores, ministros, pessoas que ali evangelizarão todas aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Campos de perto, campos de longe, campos nacionais e campos estrangeiros. Essa deve ser a nossa obra, atendendo esse clamor macedônico. Como no passado houve o clamor aos discípulos no passado de pessoas lá na Macedônia que queriam ouvir a palavra de Deus, estavam sedentos da verdade, não tinham toda a verdade, mas queriam ser salvas. Hoje também nós somos chamados a dar ouvidos a esse clamor. Muitas almas estão sedentas da verdade, perecendo sem ouvir, sem a salvação em Cristo Jesus. E nós iremos ficar de braços cruzados ou iremos fazer a nossa parte? A nossa parte é em pregar o Evangelho aos que estão perto. A nossa parte é em financiar a obra do Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Nós estamos fazendo a nossa parte, então existe esse clamor da nossa parte, e esse é um clamor urgente. Diz a segunda pergunta: que obra urgente precisamos fazer? Marcos 16 e 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, irmãos, todos nós somos chamados, há um chamado para cada um de nós, para pregarmos o Evangelho. É um chamado urgente pela breve volta de Jesus. Nós olhamos ao nosso redor, vemos os sinais acontecendo, as profecias se cumprindo e as pessoas perecendo sem ouvir a palavra do Senhor. Iremos eu e você hoje atender esse chamado? É nosso dever anunciar a palavra do Senhor. O segundo tópico vem nos falando sobre a importância dos dízimos, como a inspiração valoriza o elemento pessoal, humano na salvação de almas, Romanos 10, 13 a 15, e como podemos nos envolver nessa obra. A palavra de Deus diz em Romanos 10 e 15, última parte: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas coisas, né? Aqueles que anunciam a obra de salvação em Cristo Jesus. Então, hoje nós podemos pregar o Evangelho por diversas formas. Podemos pregar o Evangelho até por meio da internet, usando Facebook, usando YouTube e outras ferramentas na mídia digital. Importante auxílio para a pregação do Evangelho. Mas nada vai substituir o trabalho corpo a corpo, o trabalho daquele missionário que vai de casa em casa levar a mensagem de Deus àqueles que precisam, àqueles que estão sedentos da verdade. Abrir a Bíblia a um interessado. Nada vai substituir. E aqui a palavra de Deus diz que formosos, né? Parabeniza aqueles que fazem esse trabalho pessoal de levar a mensagem de Deus, que anunciam a boa nova da salvação, que anunciam coisas boas. Então nós também precisamos ver esse trabalho. Nada vai substituir esse tipo de trabalho, nessa mensagem de extrema importância aqui da palavra do Senhor. Nós precisamos então continuar com esse trabalho presencialmente também, né? Levar a mensagem, um trabalho pessoal. E aqui está um trabalho de um verdadeiro obreiro, aquele que anuncia a palavra de Deus pessoalmente, né? Ele leva a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, leva coisas boas, boas notícias, a boa nova de salvação. E todos nós podemos trabalhar ou não nessa obra? Podemos sim. Às vezes nós não podemos ir distante, mas podemos ir perto. Às vezes nós não podemos ir, mas podemos financiar essa obra para que outros, os missionários, evangelistas, pastores e obreiros possam ir pregar o Evangelho, né? Como todos nós podemos nos envolver nessa obra? Todos nós podemos, diz aqui o Espírito de Profecia, os homens têm que ouvir para serem salvos. Entretanto, não podem ouvir sem um pregador. É preciso enviar esse pregador.
Isso exige recursos na tesouraria, os quais fornecem os meios para que os evangelistas alcancem os campos desamparados. Então, irmãos, seus dízimos e ofertas podem fazer uma obra muito grande. Nossos dízimos e ofertas podem financiar a obra, levando missionários a lugares distantes, né, para a pregação do evangelho, mesmo que nós não possamos ir, mas outros poderão ir em nosso lugar, a lugares que nós não podemos ir, levar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, a palavra de salvação às pessoas. Nós podemos então participar dessa obra financiando a obra do Senhor, financiando os obreiros do Senhor, a obra de perto e a obra de longe. O que Deus exige, a letra B do segundo tópico. O que Deus exige se negligenciarmos devolver o dízimo ao templo? Levítico 27:31. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Então nós vemos aqui, irmãos, aqueles que retêm o dízimo da casa do Senhor devem então pagar com juros, né? Devem acrescentar 1/5, convertendo 20%, né? Nós não devemos reter os dízimos, né? Mas aquele que faz assim de forma errônea, ele deve então pagar com juros, né? Com correção, esse dízimo aqui de acordo com a palavra do Senhor. E como uma experiência ocorrida numa igreja local em 1889 pode nos incentivar hoje, então no passado nós temos aqui a experiência de algumas pessoas que, ao ouvirem a pregação da irmã White sobre a importância dos dízimos, né, a devolução dos dízimos, muitos estavam há muitos anos sem devolver os dízimos, retiveram os dízimos. Mas aquela pregação, o Espírito Santo usou aquela pregação e tocou no coração daqueles irmãos daquela igreja. E muitos ali, então, se sentindo tocados, resolveram devolver aquilo que estava retendo a Deus. Muitos devolveram por meio de notas promissórias, porque naquele momento não tinham dinheiro em si, mas fizeram uma nota promissória, né? Eles então fizeram aquela nota promissória que no futuro pagariam, resgatariam, compensariam aquele valor. E outros pagaram, devolveram, com juros e correção monetária, o valor, então, que haviam retido da obra do Senhor. Esse valor retido foi levado à tesouraria e depois foi encaminhado às missões, aos locais onde precisavam de novos obreiros. Nós possamos nos sentir, então, incentivados por essas experiências, né? E se nós temos errado, então, em não devolver os dízimos à casa do Senhor, precisamos pensar e aqui praticar o exemplo da igreja do passado, praticar a palavra de Deus como assim ela é. O terceiro tópico vem nos falando, aprendendo a fiel precaução. A letra A, que a objeção foi feita contra a generosidade de Maria para com Jesus, João 12:3-6, e como Cristo elogiou Maria, e como somos advertidos a não apresentarmos críticas semelhantes, Marcos 14:7-9. Então, uma certa vez, Maria, né, ela comprou um unguento precioso, um perfume maravilhoso, né, um vaso de alabastro, precioso perfume para ungir a Cristo, para ungir os pés de Jesus, e ela fez isso, ungiu os pés de Jesus e secou com seus cabelos, né? Ela fez com todo o amor, com toda a generosidade, como gratidão pelas bênçãos que Cristo havia feito na sua vida, né? Pelo perdão dos seus pecados, pelo conhecimento da verdade. Era um perfume muito caro, ela havia, então, levou um bom tempo para ela juntar aquele dinheiro, né? Para adquirir aquele perfume. E ela usou aquele perfume para ungir os pés de Jesus naquele momento. E então Judas, ele ficou irado contra Maria, né, por ter feito aquela obra. E ele fez uma crítica, fez uma objeção à obra de Maria, né? Ele falou lá em João 12:5, por que não se vende este unguento por 300 dinheiros e não se deu tudo aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, Jesus, conhecendo o coração de Maria, Cristo elogiou a atitude de Maria em dar tudo o que tinha em favor da obra, em favor do próprio Cristo. Mas Jesus conhecia o coração de Judas, né?
E somos advertidos contra essas críticas também, né? Às vezes alguém dá uma oferta muito especial, alguém critica, olha, não precisava ter feito isso. Mas a pessoa é que sabe, ela que tem um relacionamento com Jesus, a gratidão tamanha que ela tem, né? Ela pode usar, né, para a obra de Deus, para a expansão da obra de Deus. E muitos, às vezes, criticam porque querem reter aquele valor para outros fins, e até fins pessoais aqui, como Judas fez, né? Então, alguns, às vezes, criticam a obra que é feita, porque tem o coração como Judas, querem usar o dinheiro para fins pessoais, né? E a obra que Maria fez repercute até hoje. E hoje nós estamos, então, aprendendo com a obra que ela fez. Ela deu tudo o que tinha em favor da obra de Deus, em favor do próprio Cristo, ungindo os pés de Cristo, né? Então, Judas, ele tinha um pensamento mesquinho, né? Ele queria aquele dinheiro para usar em benefício próprio e não em favor realmente da obra de Deus, porque Jesus falou assim, olha, os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tendes, né? Então nós temos a oportunidade de fazer a obra de Deus acontecer. E um dia essa oportunidade vai passar. Mas enquanto temos a oportunidade, devemos dar tudo o que nós temos. E não reter e não usar para benefício próprio, como Judas fez, né? A letra B. Para que realidades devemos despertar agora? Então, João 4, 35 e 36. Não dizeis vós que ainda há 4 meses que até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vedes as terras, que já são brancas as searas. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para assim como o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijam, né? Então devemos, irmãos, nos despertar para a realidade de hoje, né? A seara é grande, muitos estão trabalhando, um trabalha numa cidade, depois outro em outra cidade, e trocam de cidades depois, né? Um planta, o outro colhe, o outro rega, um planta, outro rega, outro colhe, né? Então essa é a realidade, né? Muitos semeiam, mas é outro que colhe, outro que amplia o trabalho daquele irmão que começou, né? Mas as duas partes devem se regozijar pela obra que fizeram pela causa de Deus, não devem se tornar egoístas e nem invejosos uns dos outros, mas cada um deve então se regozijar por poder trabalhar, cooperar com o trabalho que outro começou, ampliar o trabalho que outra pessoa começou, né? E devemos usar tudo isso para a glória de Deus. É a realidade que nós devemos despertar agora, porque devemos usar tudo isso para a honra e para a glória de Deus. O nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso investimento no tempo em pregar o Evangelho, tudo isso deve ser usado para a glória de Deus. Diz assim o texto inspirado no final aqui, ele fez com que seu povo se tornasse mordomo dos recursos divinos, visando usarem-no para a sua glória e abençoar a humanidade. Então nós devemos acordar para essas realidades. Somos mordomos da graça divina e devemos usar os meios que Deus nos designou, usar para a sua grande obra. A seara está madura, para abençoar as pessoas ao enviarmos obreiros, ceifeiros para colherem essa seara. E assim como mordomos, devemos usar os recursos que Deus nos deu, que Deus nos tem, para então financiarmos a sua obra e abençoar a humanidade. O quarto tópico vem nos falando sobre o sal saboroso, né? O sal ele faz a diferença na comida, faz a diferença no tempero, ele dá o sabor, né? O sal onde ele está, ele faz a diferença. E nós, em relação ao sal, temos sido o sal no lugar onde estamos fazendo a diferença. Que exortações todos os que procuram honrar a Cristo recebem? Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, onde nós estivermos, nós precisamos fazer a diferença, pois a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, nós que iremos dar o tempero, nós queremos dar o sabor, seremos usados como instrumentos da causa de Deus para a salvação de almas, né? Precisamos então nos entregar nas mãos de Deus para fazermos essa obra e fazermos a diferença na vida das pessoas, né? Levando assim a Cristo a salvação à vida de muitos, né?
a salvação, a vida de outras pessoas. Diz assim o texto lá embaixo, aqui do tópico: assim, já que temos recebido a graça de Cristo, que não demos ocasião para que os anjos se envergonhem de nenhum de nós, e de que Jesus se envergonhe de nos chamar irmãos. Então, se nós recebemos a graça de Jesus, devemos levar essa mensagem a outros, levarmos essa graça a outros, né? Para que Cristo não se envergonhe de nós, para que os anjos, o universo, que está todo olhando o nosso trabalho, se envergonhe de nós, né? Os anjos dariam tudo para poder pregar o Evangelho. E nós, seres humanos, temos esse privilégio de sermos usados como instrumentos na causa de Deus para salvarmos outras pessoas. Então devemos fazer a diferença como sal, fazer a diferença no alimento, devemos fazer a diferença na vida das outras pessoas. A letra B, como a verdade presente deve se espalhar por toda a terra. Então a verdade presente, segundo Eclesiastes 11, 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então nós devemos nos despertar e devemos espalhar a semente. A verdade, ela vai se espalhar, né? Nós devemos levar essa mensagem de salvação. Os obreiros devem levar essa mensagem de salvação, lançando o pão sobre as águas, ou seja, levando a palavra de Deus sobre as multidões, as pessoas, espalhando a semente nos solos, né, dos corações, semeando a semente nos corações das pessoas. Então devemos fazer essa obra de semeadura, sem olhar a quem, pois nós não sabemos quem vai dar fruto, mas devemos fazer a nossa parte, né? Levar a mensagem de Deus a todos os povos. Um dia teremos resultados. Uns irão semear, outros irão regar e outros irão colher essas sementes plantadas, né? Lançar o pão, lançar a semente da palavra de Deus a todos os corações, né? E no futuro um irá semear, hoje um estará semeando, no futuro um irá colher esse fruto, ampliando o trabalho da obra do Senhor, né? A nossa função hoje então é semear. As famílias devem pregar o Evangelho, cada um de nós devemos sentir a responsabilidade de pregar o Evangelho e devemos financiar a obra do Senhor, para que os obreiros possam lançar esse pão também onde nós não podemos ir fisicamente. Os lugares desolados da terra devem ser cultivados. Em humildade e dependência de Deus, em humilde dependência de Deus, as famílias devem sair, se estabelecer nos lugares ainda não cultivados de sua vinha. Então, muitas pessoas que estão sentindo esse chamado devem ir a lugares, as suas famílias, né? Devem ir a lugares ali, pregar o Evangelho, estabelecer moradias, né? Para que a sua família também possa ser exemplo ali e, através do seu exemplo, possa pregar o Evangelho. E qual é o chamado mais urgente de hoje e por quê? Mateus 9, 36 a 38. A seara é realmente grande. Aqui diz a palavra do Senhor. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós vemos aqui, irmãos, o campo é grande, o trabalho é grande, é um desafio muito grande, mas poucos são os obreiros. Será que nós estamos nos dispondo a fazer essa obra, pelo menos onde nós moramos? Será que estamos financiando a obra do Senhor? Então hoje é urgente a chamada por obreiros, né? Você que sente no seu coração o desejo de pregar o Evangelho, ir para um lugar mais distante, faça esse desafio, né? Também aceite o chamado do Senhor, para que a obra do Senhor possa avançar. E nós, alguns que estão nos lugares onde estiver, nos lugares mais perto, faça a obra também, aceite o chamado na sua igreja, na sua vizinhança, na sua família. Hoje o chamado de urgente que nós temos é pregar o Evangelho, é cumprirmos a comissão evangélica de finalizarmos a obra como instrumentos nas mãos do Senhor, levando a mensagem de salvação, de boa nova a todos os corações. Então hoje, urgentemente, precisamos atender esse chamado de uma obra especial. O quinto tópico nos fala iluminando cada canto. Então, quando nós nos entregarmos a Cristo, o Espírito Santo atuará em nós. E pregaremos o Evangelho em todos os lugares. O Evangelho do Reino será pregado em todos os lugares. Os que podem pregar perto, pregarão perto. Aqueles que foram fazer uma obra mais especial, mais longe, pregarão distante, onde estão outras pessoas. As famílias que se mudaram para outras localidades, para ali pregarem, abrirem pontos de campos e igrejas, também pregarão o Evangelho.
e todo mundo será beneficiado, porque todos ouvirão a palavra do Senhor, muitas almas serão salvas. Qual será o glorioso resultado da comissão evangélica e como seremos abençoados por participar dela? Apocalipse 18, verso 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Então a terra será iluminada, né, por meio da verdadeira palavra do Senhor. Por meio da verdade, a palavra do Senhor será pregada em todo lugar e a terra será iluminada com a verdade. E aqueles que levaram a palavra de Deus serão iluminados com a sua glória. Sentirão o poder de Deus na sua vida. Aquele que leva a mensagem de salvação, ele beneficia a outros, mas também beneficia a si mesmo. Aquele que leva a palavra de Deus, a mensagem de salvação, ele também é beneficiado por compartilhar a mensagem de vida a outras pessoas. Todo o céu contempla a igreja com intenso interesse para ver o que os seus membros têm feito a fim de iluminar os que andam em trevas. Todo o céu está contemplando a obra que nós estamos fazendo, se estamos rejeitando o chamado ou se estamos aceitando o chamado. E como seremos abençoados por participar dessa grande obra, aqui no final da nota também nos diz: aquele que é colaborador de Cristo perceberá que, ao compartilhar bênçãos celestiais com outros, ele mesmo será abençoado. Saberá que o que regar também será regado. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos aceitar o chamado como missionários de perto ou de longe, financiando a obra do Senhor, para que outros possam ir além, para que possamos então aceitar o chamado de sermos instrumentos da causa do Senhor. Que Deus nos use para a sua obra.